Obrigado aí, Vinícius, pelo retorno. Uma boa noite a todos e todas. Mais uma vez nos encontramos aqui reunidos. Pedimos desculpas, né? A diretoria da Casa Espírita Joana de Ângeles já colocou, né, no Facebook. Tivemos alguns problemas técnicos na noite de ontem, e aí, mais ou menos com um terço do estudo da palestra, tivemos um problema de atualização do site, o que nos impediu de dar continuidade àquilo que havíamos programado. Mas remarcamos para a noite de hoje e que possamos mais uma vez estarmos reunidos nesta modalidade remota de palestra, para conversarmos ainda mais, com mais cuidado, com mais zelo e com bastante profundidade sobre o Mestre Jesus, os seus ensinos e as lentes esclarecedoras e consoladoras da doutrina espírita. Aos poucos as pessoas vão entrando, a gente vai observando, e para começar o estudo, conforme a gente sempre faz, vamos fazer uma oração, pedindo para que a gente possa unir nossas vibrações para que tudo ocorra da melhor forma possível, tá certo? Um meigo Rabi, mestre Nazareno, amigo de todas as horas, mais uma vez aqui encontra-se mais de 2 corações reunidos em teu nome, e o Senhor nos disse que quando isso ocorre, aí está. Portanto, Mestre Jesus, em mais uma noite pedimos, ofereça o seu banquete, que nestes breves minutos de conversa, de estudo, possamos encontrar no seu Evangelho de luz para muito além do que viemos buscar na noite de hoje. Que o teu Evangelho possa ir ao encontro daquilo que os nossos corações precisam, necessitam. O Senhor, que é o médico de todos nós, colocamos o solo fértil de nossos corações, abertos para aquilo que essa noite nos reserva. É com o coração repleto de alegria e imensa gratidão que pedimos permissão para iniciarmos mais um estudo público nesta casa de Joana de Ângeles, esta casa bendita. Nós contigo hoje e sempre, e que assim seja. Pois bem, meus irmãos, mais uma vez agradecer a paciência de todos, o entendimento, a compreensão, agradecer ao Marco pelo convite. Para quem não me conhece, meu nome é Jerônimo, sou frequentador
do Centro Espírita Dom Pedro II, que fisicamente é tão próximo ao Joana de Ângeles. Já tivemos a oportunidade de fazer alguns trabalhos com amigos, corações amigos aí do Joana. Portanto, para nós é uma alegria imensa a oportunidade desse espaço reservado de conversa. Que a tecnologia esteja a nosso favor, estreitando os laços entre os lares representados por aqueles que nos escutam. E assim como ontem nós conversamos, para quem escutou o início do estudo de ontem, a gente vai repetir, acho que não tem problema, a gente mergulha mais profundamente. E para quem está chegando hoje para escutar o nosso estudo, seja muito bem-vindo. Parabenizar mais uma vez a Casa Espírita de Joana de Ângeles e seus diretores pela responsabilidade em fechar as atividades presenciais, seguindo aquilo que a ciência, que a OMS nos recomenda, mas ao mesmo tempo se preocupando com os frequentadores espíritas e oferecendo na modalidade à distância, remota, online, aproveitando a tecnologia para chegar aos lares com o Consolador prometido, num momento tão delicado para todos nós, seja no âmbito individual, seja no âmbito coletivo. Portanto, então, vamos para o estudo que a gente reservou para a noite. Conforme vocês viram, estava planejado aí, vamos falar sobre uma passagem contida no Novo Testamento, a tempestade acalmada. Ela aparece em 3 dos 4 evangelhos. Vai aparecer no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Mas a fins didáticos, para a gente cobrir toda a passagem, nós vamos partir do texto do evangelista Mateus, que no seu capítulo 8, versículo 23 ao versículo 27, ele vai narrar para nós o que ocorreu na tempestade acalmada. Quem tiver uma Bíblia em casa, fique à vontade, pegue, abra. Nós, como espíritas cristãos, tenho certeza que temos uma Bíblia em casa. E nós vamos começar o estudo da seguinte forma. Vamos fazer uma leitura geral desta passagem, do versículo 23 ao 27, e depois, com cuidado, com zelo, com calma, vamos ir retirando as camadas de cada versículo, de cada símbolo, para procurar o espírito da letra e aquilo que ele tem para trazer na noite de hoje como ensinamento, como claridades para o nosso coração e também como conforto. A doutrina espírita é uma dialética. Ela esclarece para consolar. Se ela só esclarecer, acaba machucando e conflituando. Se ela só consola, não nos faz caminhar para frente. Então, esclarece e consola. A gente vai tentar manter dessa forma. Leitura do Novo Testamento, dialogando com as obras fundamentais, com a Revista Espírita, com Kardec, a Falange da Verdade, para procurar extrair o espírito da letra. Tá certo? Mais uma vez vamos relembrar, vamos utilizar para o texto essa Bíblia, que é a tradução ecumênica da Bíblia. Existem diversas traduções possíveis, mas nós gostamos bastante dessa. Tem muita nota de rodapé que explica, muitas vezes, quando nós vamos estudar o texto bíblico sozinhos, a gente não entende muito bem os símbolos, né? Mas dessa vez a gente vai procurar estabelecer e ao longo do estudo vamos apresentar algumas obras. A primeira delas, Luz Imperecível, da União Espírita Mineira. O extraordinário dessa obra aqui, além das interpretações que eles deixam ao longo de suas páginas, dos 4 evangelhos, de passagens diferentes, aqui tem uma metodologia que nos convida a uma forma de estudar o Novo Testamento. E nos convida a conversar com o texto. Perguntar quais são os personagens envolvidos na passagem, onde ocorre essa passagem, os símbolos utilizados representavam o que na época de Jesus, antes de transportar para os dias de hoje. E mais uma vez, o nosso convite é que a gente escute o que o Cristo tem a dizer, o médico das almas. Muitas vezes, nós abrimos o Novo Testamento, mas vamos colocar as nossas impressões.
sem escutar tanto o que o médico das almas tem a dizer. Nós vamos procurar ao longo desses breves 45, 50 minutos escutar esses símbolos, os personagens e os ensinamentos de vida eterna que a passagem nos proporciona. Cada vez que nós vamos fazer um estudo em que um espírito da envergadura do Cristo, um espírito puro, governador espiritual da Terra, o espírito profundo não escreve difícil. Ele escreve com profundidade, ou seja, a primeira vez que eu leio, eu tenho um entendimento. Quando eu retomo a leitura, eu tenho um entendimento mais profundo. Cada revisitação que fazemos no texto é um mergulho mais profundo. E aí a nossa pretensão não é esgotar interpretações desta passagem. É apenas partilhar uma interpretação possível dentre várias. Nós, enquanto espíritos, nem temos a pretensão e a arrogância de dizer que o Cristo queria que nós interpretássemos isso. Fazemos parte de um grupo de estudo do Novo Testamento no Centro Espírita Dom Pedro II, que é todas as sextas-feiras, às 19h30. Continuamos nesse grupo de estudo de forma online, através dos aplicativos que a tecnologia nos proporciona. E o que nós vamos fazer aqui é partilhar com vocês aquilo que ao longo dos estudos, junto a esse grupo, junto a esses corações amigos, tivemos a condição de entender. Nada substitui que vocês, depois da palestra, se sintam estimulados, instigados a ir direto na fonte. Pois bem, então vamos fazer a leitura da passagem como um todo. Capítulo 8 de Mateus, do Evangelho de Mateus, versículo 23. Narra-nos o evangelista. Ele subiu ao barco e seus discípulos o seguiram. Eis que houve no mar uma grande tempestade, a ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Ele, contudo, dormia. Eles se aproximaram e o despertaram, dizendo: Senhor, socorro, estamos perecendo. Ele lhes disse: Por que estáis amedrontados, homens de pouca fé? Então, pondo-se de pé, ele ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande bonança. Os homens maravilharam-se e diziam: De que qualidade é este para que até os ventos e o mar o obedeçam? Pois bem, meus irmãos, essa passagem é riquíssima, extraordinária, e dialoga muito com o que estamos vivendo, coletivo e individualmente, neste momento no planeta Terra. Primeiro convite, como possibilidade interpretativa que nós vamos fazer, quais são os personagens? Jesus, que sobe ao barco, junto e logo em seguida os seus discípulos o seguem. Essa é uma passagem que Jesus está conversando com aqueles que o seguem, os cristãos. É uma passagem que procura dialogar com estes cristãos. Estes são os personagens. Onde ocorre? O famoso Mar da Galileia, uma travessia feita com Cristo. E durante a travessia ocorre uma série de fatos extraordinários. Nós vamos convidar para interpretar no local e nos códigos que a passagem nos oferece a seguinte possibilidade. Nós temos o mar, o barco, o Cristo. O barco vai representar para nós duas coisas: o corpo de carne e o planeta Terra. Por que as duas coisas? O planeta Terra, como a lei de sociedade. O barco contém vários personagens. São vários discípulos, não é um só. Mas uma dialética, porque o que ocorre no barco tem uma repercussão coletiva, mas tem uma repercussão individual,
com cada personagem de forma diferente. Então, o barco também vai representar o corpo de carne. A possibilidade desta passagem conversar conosco sobre uma reencarnação. Jesus vai na frente, está no leme, seus discípulos, os cristãos, nós, os seguimos e entramos no barco, no corpo de carne. O mar, a travessia, vai representar o trajeto da vida, do seu nascimento, o percurso até o retorno à pátria espiritual. E partindo dessa possibilidade interpretativa, nós vamos dialogar com as obras fundamentais. O texto começa da seguinte forma: ele subiu ao barco e seus discípulos o seguiram. Primeiro, toda vez nesta passagem que lermos ele, a passagem está se referindo a Jesus. Tá? Ele subiu ao barco. E aí subir vai representar para nós o que o ato de subir pode trazer como espírito para nós de entendimento. Elevar. Elevar. Nós estamos falando que é muito possível que essa nossa atual existência, a minha, de vocês que nos escutam, ou seja, a primeira ou uma das primeiras reencarnações conscientes, ou seja, que nós tenhamos participado na pátria espiritual, ou pelo menos visto o planejamento da nossa encarnação. Por que vamos nascer aqui, nesta família? Alguns desafios que vamos enfrentar, quais esses motivos? Isso é reencarnar conscientemente. Será que eu escolhi? Eu posso ter participado da escolha, vai depender do grau de claridade de cada um quando estava na pátria espiritual. Mas como nessa passagem ele está conversando com os cristãos, ela vai simbolizar uma das primeiras reencarnações conscientes nossas. Ele subiu ao barco, ele, Jesus. Reencarnar consciente com Cristo, como cristãos, representa subir, ou seja, vislumbrar na vida, no mar da vida, horizontes que até então não havíamos vislumbrado. Enxergar além do que as questões materiais da vida. Vislumbrar possibilidades que antes não vislumbrávamos. Estávamos como mortos-vivos, como o próprio Cristo diz. Mas o ato de Jesus subir no barco à frente também tem uma outra possibilidade interpretativa. Subir eleva-se os desafios daquele que quer seguir Jesus. Porque é o que diz esse trecho. Ele subiu ao barco e seus discípulos o seguiram. Eleva-se também as responsabilidades e os desafios de quem reencarna de forma consciente, participando, mesmo que timidamente, do planejamento da sua encarnação, daqueles que nos cercam, aos quais escolhemos ver junto. Subir ao barco com Cristo eleva a nossa capacidade de enxergar a vida, mas também os desafios que a travessia vai nos proporcionar. Não é qualquer travessia. É importante nos perguntarmos: será que quem não enxerga Jesus significa que Jesus não reencarnou no barco? Olha, o Cristo disse ao Pai que vai levar todas as ovelhas, todas, ao seu regaço. Então, Cristo sempre está no barco. Qual que é a grande diferença que essa passagem e esse estudo quer trazer para nós? A diferença está aqui. Hoje nós enxergamos que o Cristo está no leme. Nós aceitamos vir nessa condição. Nós planejamos fatos importantes dessa existência. Ou seja,
subimos os desafios, mas também a possibilidade de ventura dessa reencarnação. É o que esse primeiro versículo pode conversar conosco. Nós subimos no barco da vida, junto a essa sociedade que estamos inseridos. Vocês aí na Casa Espírita de Joana de Ângeles, na família que estão, no trabalho que escolheram, no estudo que realizam, entre os amigos que têm, com os familiares que nós temos. Pois bem, narra-nos então o evangelista. Eles subiram ao barco, ele subiu ao barco, e os discípulos os seguiram. Eis que houve no mar uma grande tempestade, a ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Pois bem, meus amigos, em meio à travessia, encontramos uma tempestade. Os discípulos aqui com Jesus no barco da vida, fazendo aquela travessia no mar, encontraram uma tempestade. Não nos narra o apóstolo, o discípulo, nessa passagem. Mas é muito provável que entre os discípulos estavam os discípulos que eram pescadores. Ou seja, essa não é uma travessia desconhecida para eles. Estar no barco, enfrentar o mar, inclusive tempestades, era algo corriqueiro para um pescador. Inclusive, o bom pescador, ele vai saber discernir com o tempo, com o clima, se aquela travessia tem riscos ou não. Se ante ao risco é melhor continuar, parar o barco, esperar a tempestade passar, ou até mesmo recuar. Só que qual que é a grande diferença dessa travessia? Se eles estavam acostumados com tempestades no mar, em fazer de barco aquela travessia, assim como nós já reencarnamos inúmeras e inúmeras vezes, estar no corpo de carne não é novidade para nós. Muitos dos personagens familiares, amigos, no trabalho e nas instituições religiosas também estiveram em outras encarnações, não é novidade para nós. Mas qual que é a grande diferença dessa travessia? Dessa vez, viemos com Cristo no leme. Tudo pensado cuidadosamente. E nós vamos sugerir, também como possibilidade interpretativa, que a tempestade aqui vai representar as provas da vida. Lembrando que o Espiritismo nos convida e nos mostra a entender que estamos num planeta de provas e expiações. Qual que é a diferença de um para o outro? Prova são os desafios da vida que nós vamos enfrentar a fim de entendermos, junto às leis divinas, se já estamos prontos para superar essas provas. É progresso. Provas da vida, desafios da vida que a tempestade representa, é possibilidade de progresso, assim como na escola, quando vamos fazer uma prova, é para avaliar se sobre aquele conteúdo nós já temos esse conteúdo bem posto na intimidade dos nossos corações. E expiação? Olha, a expiação, toda expiação é uma prova. No entanto, a expiação, de acordo com o que o Espiritismo nos esclarece, é uma prova repetida, uma recuperação, em que vamos expiar coisas que fizemos, ou mesmo nessa vida, ou em vidas anteriores, e por algum motivo nós não demos conta daquela prova, e acabamos ferindo as leis de Deus e os semelhantes que estavam entre nós. Então, para conseguir compreender a tempestade como uma prova ou uma expiação, nós vamos pedir ajuda para o Kardec e para a Falange da Verdade. A gente traz aqui o Livro dos Espíritos. A maioria de nós já sabe que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes.
cada parte é como se fosse um livro. Nós vamos conversar aqui, pedir ajuda para o Kardec, no segundo livro, ou segunda parte, em que o Kardec vai perguntando para a Falange da Verdade questões de quando nós estávamos na pátria espiritual, antes de reencarnar. Nós estamos falando de uma travessia consciente da vida? Então vamos lá, pergunta 264. O Kardec pergunta o seguinte para a Falange da Verdade: o que guia o espírito na escolha das provas que queira sofrer? O que guia o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Eles vão responder o seguinte: ele, o espírito, escolhe as que lhe possam servir de expiação. Eu estou falando, resgate. Segundo a natureza das faltas que tem. Ou seja, a tempestade que esses discípulos estão enfrentando com Jesus no barco e que nós também estamos enfrentando no cotidiano da nossa existência, são tempestades relacionadas à escolha que fizemos para resgatar provas realizadas passadas. Mas com qual objetivo que nós fazemos isso? A Falange da Verdade continua a responder: e o faça progredir mais depressa. Olha que interessante. As escolhas das provas estão relacionadas à nossa existência atual e passada, para resgate, mas com qual objetivo? Progredir mais depressa. Lembra que falamos no início do estudo? O Espiritismo esclarece para consolar. A prova está difícil, meus irmãos e irmãs. Estamos em tempo de pandemia. Quis a história da vida que nós vivenciássemos encarnados uma prova coletiva, que não está só no Brasil, só em Juiz de Fora, mas mexendo com todo o planeta. Lei de sociedade, uma das leis morais, lei de progresso. Estamos sendo convocados a pensar sobre a tempestade coletivamente e individualmente. No entanto, o texto bíblico narra que não é uma tempestade. Eu vou ler novamente. Eis que houve no mar uma grande tempestade. Não é uma tempestade qualquer. Estar no mar da vida com Cristo eleva ao desafio uma grande tempestade. Vou continuar pedindo ajuda ao Kardec e à Falange da Verdade. Agora nós vamos para o livro 4, Perfeição Moral. Kardec está dialogando com a Falange da Verdade sobre as virtudes e as fragilidades. E aí o Kardec pergunta o seguinte, olha que interessante, como estamos falando de uma grande prova, uma grande expiação, Kardec pergunta assim: à exceção dos defeitos e vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Kardec está perguntando o seguinte, olha, nós sabemos que nós temos diversos defeitos, inveja, raiva, mágoa, ciúme. Nós sabemos desses defeitos todos. Para além desses, qual o sinal mais característico da imperfeição do homem? Kardec queria saber pouca coisa? Não. Olha o que a Falange da Verdade responde. Será que é egoísmo, orgulho? A Falange da Verdade responde assim: o interesse pessoal, sinal mais característico das nossas fragilidades. O interesse pessoal. Eles dizem mais. Muitas vezes as qualidades morais se assemelham como um objeto de cobre. Adoração que não resiste à pedra de toque.
Um homem pode possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, embora assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, bastando algumas vezes que se fira a corda do interesse pessoal, para o que está no fundo venha a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é admirado como um fenômeno quando se manifesta. Como estamos falando de uma grande tempestade, meus irmãos e irmãs, quando a Falange da Verdade cita homem, não é gênero, mas raça humana. Sinal mais característico das nossas fragilidades, o interesse pessoal. Quando as provas da vida tocam o interesse pessoal, faz remexer a pedra de toque. O que é pedra de toque? Nós temos uma característica na intimidade dos nossos corações, que adquirimos ao longo das existências. Nós temos uma fragilidade que nos faz tropeçar, talvez, nas últimas 10 encarnações, 15, 20. Temos outros defeitos? Temos. Mas quando resolvermos a pedra de toque, é possível dar um salto nessa travessia da vida. Uma grande tempestade representa aqui uma grande prova que chacoalha a todos nós. Quem de nós, quem aqui que nos escuta nessa noite de hoje, não está sendo chacoalhado por essa grande tempestade? Não vou brincar aqui de mensurar o tamanho da ferida no seu interesse pessoal. Não é fácil estar 24 horas do dia no lar. É fácil. Convivendo com a esposa, com o marido, com os filhos, quem mora com os pais, quem mora sozinho. Cada um foi mergulhado numa grande tempestade com o objetivo de tocar a intimidade dos corações. E nós não podemos mensurar a dor de ninguém. É um chacoalhar da vida. Quantos de nós estamos sendo privados do ganha-pão? Que prova grandiosa! Ou incomodados porque temos o direito de receber, mas não estamos conseguindo cumprir o nosso serviço, o nosso ofício. Somos convocados enquanto sociedade e enquanto indivíduos a um sofrimento, a uma privação. E aí vai uma pergunta a nós que somos espíritas. Basta o sofrimento para triunfar? Será que só passar por uma grande tempestade necessariamente representará que vamos movimentar essa pedra de toque positivamente, a fim de termos ventura, triunfo? Vou continuar conversando com a Falange da Verdade e com Kardec. Na pergunta 266, retornamos para o segundo livro da obra. Kardec pergunta, olha que interessante. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Por que a gente escolhe uma prova difícil? Não é natural se escolher uma prova menos dolorosa? Olha o que eles respondem. Para vós, sim. É natural escolher uma prova menos dolorosa. Para vós, quem? Para quem está no corpo de carne, vislumbrando com o que a matéria nos permite. Mas eles seguem. Para o espírito, não. Ou seja, antes de entrar no barco com Cristo, quando estávamos na pátria espiritual, prontos para a reencarnação consciente, o que guia o espírito na escolha das provas não é qualquer coisa.
Quando este se desprende da matéria, a ilusão acaba, e outra é a sua maneira de pensar. Eles respondem assim. E o Kardec tem uma nota magnífica. Sob a influência das ideias carnais, o homem na Terra só vê nas provas o lado penoso. Alguém vestiu a carapuça? Eu visto. Parece que a gente só vê o lado penoso das provas. Mas o Kardec segue. É por isso que lhe parece natural escolher as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os prazeres materiais. Na vida espiritual, porém, ele compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que entrevê. Reencarnar com Jesus nos faz entrever horizontes que ainda não vimos. E desde então, que lhe importam alguns sofrimentos passageiros? É assim que o espírito pode escolher a mais rude prova e, consequentemente, a mais penosa existência, na expectativa de alcançar mais depressa um estado melhor, como o doente que muitas vezes escolhe o remédio mais desagradável para mais rapidamente se curar. Sabe os perigos que corre, mas também sabe da glória que o espera se triunfar. Mais uma vez, esclarece para consolar. Está difícil, o jugo está pesado. Lembrem-se, é preciso enfrentar essa tempestade. O que vai diferenciar quem passa pela tempestade e triunfa, e quem passa pela tempestade e fica só com o lado penoso, só com o sofrimento, é o nosso comportamento coletivo, mas também individual, ante a essa grande tempestade. E o que vai diferenciar o triunfo? Aí nós vamos pedir ajuda para o Kardec, para a Falange da Verdade, na Revista Espírita, 1864, em dezembro de 1864. Em um dos artigos, eles vão dizer o seguinte: assim, nada há de irracional no princípio da livre escolha das provas da vida. Para aproveitá-las, a condição é não recuar. Ora, não suportá-las com coragem e resignação é recuar. Pois bem, meus amigos de fé, amigas e amigos de fé, é fundamental para triunfar ante essa grande tempestade que estamos enfrentando. É fundamental enfrentarmos com coragem, inteligência e resignação. É o que as lentes claras da doutrina espírita nos convida a entender nesta passagem e a entender no livro aberto da nossa existência. Estamos em meio a uma grande tempestade e narra-nos a passagem, nós vamos seguir, tá? Na passagem, no próximo versículo. Para onde nós olhamos, as ondas da vida cobrem. Não vislumbramos o horizonte, a tempestade é grande. Eu olho para cá, vejo onda. Olho para cá, está turvo. Olho para frente, está difícil. Eis que vem uma grande tempestade a ponto das ondas cobrirem o barco. Narra-nos o texto. E aí, na continuidade do texto, diz assim: ele, contudo, dormia. Nós dissemos que a passagem é riquíssima. Nós estamos numa grande tempestade, chacoalhados no nosso interesse pessoal,
alguns doídos, sem saber o amanhã. E narra-nos a passagem que Jesus dormia. Não é possível. Não é possível. Combina, meus amigos e amigas. Jesus, o governador espiritual da terra, dormir numa grande tempestade? Toda vez que vamos ler algo que nos parece contraditório no texto bíblico, é importante, mais cautelosamente, procurar o espírito da letra. Mais uma vez, vamos às obras fundamentais, pedir auxílio ao Kardec. Livro A Gênese, capítulo 15, em que o Kardec, junto à Falange da Verdade, vai conversar sobre os milagres, ditos milagres, já que sabemos que o Espiritismo compreende as transformações e não como algo miraculoso. No capítulo 15, nos itens 45 e 46, o Kardec faz uma pequena e breve análise sobre essa passagem. Ele chama, inclusive, tempestade amainada. No último parágrafo do item 46, olha que pista interessante que o codificador deixa para a gente para compreender Jesus dormindo, alegoricamente, em meio à grande tempestade. Fala-nos o codificador. Em todo caso, Jesus dormindo tranquilamente durante a tempestade atesta uma segurança que pode se explicar pelo fato de que seu espírito via que não havia nenhum perigo e que a borrasca iria apaziguar-se. Agora melhorou. Meus amigos, o trabalho de transformação íntima é parceria. Parceria. Existe uma parte que compete a nós e outra que compete ao Cristo e ao Pai de misericórdia, misericordioso, bondoso e justo. Mas é parceria. Jesus dormindo, simbolicamente nessa passagem, significa que essa grande tempestade é para nós, não é para ele. Algo em nós precisa ser feito. E narra-nos o codificador que Jesus dormindo tranquilamente pode representar que a borrasca está para passar, para apaziguar-se. Ou seja, nós temos diversos defeitos, angariamos hábitos delicados, mas não se esqueçam de uma coisa: nós também angariamos virtudes ao longo das existências sucessivas. Vocês aí que me escutam, podem ter certeza que vocês têm virtudes suficientes para colocar agora no enfrentamento dessa grande tempestade. Jesus dormindo nessa passagem pode representar que os recursos para vencê-la se encontram em nós. E aí o Evangelho de Vida diz o seguinte: faça a tua parte, que o céu te ajudará. Pois bem, irmãos e irmãs, coloque essas virtudes agora, em meio à borrasca, para triunfarmos, para não recuar, para com coragem enfrentarmos essa grande tempestade juntos. Não tem ninguém sozinho. Quem está no leme? Quem subiu no barco conosco? Não nos esqueçamos disso. Há recursos dentro de nós, para além da pedra de toque do interesse pessoal, para servir a nosso favor nesses instantes delicados, sombrios e difíceis. É o que o Cristo quer nos dizer.
Cristãos, mãos à obra. O arado está pronto. Arai. Mas a passagem continua e o tempo urge. O que os discípulos fazem na passagem? Desculpa. Eles se aproximaram e despertaram, dizendo: estavam vendo a grande tempestade, barco coberto, Jesus dormindo. Eles se aproximaram de Jesus e disseram: Senhor, socorro, estamos perecendo, ou seja, prestes a morrer. Acordaram Cristo, foram ao encontro da luz, se movimentaram, não recuaram ante a grande tempestade. Esse momento narra-nos um movimento significativo dos discípulos em meio à borrasca. E aí, pela primeira vez, Jesus vai falar. E olha o que Jesus fala. Nós estamos numa grande tempestade, apavorados, com medo de perecer. E olha o que Jesus fala. Será que ele vai passar a mão na cabeça? A passagem continua assim. Ele, Jesus, lhes disse: por que estáis amedrontados? É o Cristo nos perguntando. Por que estáis amedrontados? Primeira vez que o Cristo fala na passagem. Depois da gente extrair todos esses símbolos. De estarmos na travessia, cada um no seu momento. Tem gente que está mais no início da travessia, alguns no meio, outros para o final, mas a tempestade é grande para todos. E Jesus pergunta: por que estáis amedrontados? Vamos procurar dialogar com o budismo através da monja Coen. Talvez uma das maiores expoentes do budismo no Brasil. Ela vai falar conosco sobre medo, a importância do medo. E vai destacar duas possibilidades. Aquele medo que nos mantém alertas, vigilantes, observando tudo ao redor. Vigiai e orai, não é isso que Jesus diz? Então o medo ele tem uma função significativa no enfrentamento das grandes tempestades. A monja Coen vai falar um pouco sobre ele, a importância desse medo. No entanto, existe um outro medo, que é aquele medo que causa pavor, que deixa tudo mais turvo, de mais difícil acesso de entendimento. Muitas vezes um medo que paralisa e às vezes faz até recuar. Esse medo é que nós devemos tomar cuidado. Lembra-nos, inclusive, a monja Coen, de uma história que Buda conta. A história é da seguinte forma. Parece que ela conversa com essa passagem. Um homem, ao final do dia, cansado, chega em sua casa e resolve deitar. Já é noite. Em seu quarto, a janela está entreaberta e a luz da lua entra no ambiente. Já deitado, ao longe, o homem vislumbra uma sombra. Imagina que é uma cobra, uma serpente, uma cobra peçonhenta. Assustado com aquela imagem, o homem entra em pavor e não consegue se mexer. Era muito comum na região em que ele morava cobras peçonhentas. Então o homem passa a noite inteira sem conseguir piscar o olho, sem dormir, sem repousar, parado. Eis que começa a vir as primeiras luzes do dia, e aquela luz mais tênue começa a adentrar o quarto, e o homem se dá conta que aquela sombra, na verdade, não era uma cobra,
mas a sombra de um galho de uma árvore. Esclarece-nos essa história, que ante algo que nos dá pavor, que nos dá medo, o Cristo perguntou: por que estáis amedrontados? Não podemos paralisar, mas agir com inteligência, porque parados não encontramos a solução. E muitas vezes o temor é maior do que a grande prova, porque os recursos já se encontram ou em nós ou naqueles que nos circundam. E Buda vai além. E se a luz do dia mostrasse que de fato era uma cobra peçonhenta? Buda diz: não durma com aquilo que te dá pavor. Não faz bem nem para você e nem para a cobra. Existem várias formas de se matar uma cobra peçonhenta. Se não sabe, procura ajuda a quem sabe. Mas não fique com aquele medo que lhe paralisa. O Espiritismo tem o tripé ciência, filosofia e religião. Espíritas queridos e queridas, que saiamos dessa ingênua falácia de que espírita não tem depressão, não tem medo que apavora, não sente, não sofre. Temos sim. Se o Espiritismo é ciência, se estamos apavorados, vamos procurar a ciência. Quantos e quantos psicólogos existem, psicanalistas, psiquiatras, que podem nos auxiliar em como matar essa cobra que nos apavora, esses medos? É filosofia para problematizar que tempestade é essa. E a religião para termos fé. Uma fé diferente. Então Cristo diz, a primeira fala: por que estáis amedrontados? A segunda fala: homens de pouca fé. Em vários momentos Jesus fala assim. Vários momentos, em várias passagens. Homens de pouca fé. E aí talvez seja um dos pontos que o Espiritismo é mais extraordinário, quando eles nos propõem uma fé. O Cristo está falando conosco, homens e mulheres de pouca fé. Que fé que o Espiritismo nos apresenta? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Eu vou no item 7, conversar com Kardec. Nesse tópico está intitulado assim: a fé religiosa, condição da fé inabalável. Item 7. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, o que tem levado muita gente a alegar que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo, a fé não se impõe. Não, ela não se prescreve, ela se adquire e ninguém está impedido de possuí-la. A resistência dos incrédulos, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira pela qual se apresentam as coisas. A fé necessita de uma base. E essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer não basta ver Jesus. Jesus eu estou acrescentando. Para crer não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século. Ora, é justamente o dogma da fé cega que produz hoje o maior número de incrédulos. Porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo. E dela é que se pode dizer com verdade que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá origem à dúvida. Ou seja, meus irmãos, a fé cega proporciona uma dúvida
que dá o pavor. O que nos apavora é não saber como lidar com as provas e expiações que estamos todos inseridos, cada qual da sua forma, mas segue o codificador. A fé raciocinada, a que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. A criatura acredita porque tem certeza, e tem certeza porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É o que o Cristo nos pergunta, nos questiona. Por que estáis amedrontados, homens de pouca fé? Mas viemos numa doutrina que esclarece para consolar. Compreender a situação é a chave para termos recursos de vencê-la. A luz do sol que entrou no quarto e iluminou mostrando que era um galho, na história que Buda conta, representa a luz da verdade. Os discípulos estavam apavorados nessa passagem, mas eles fizeram a parte deles, o que? Movimentaram, acordaram Jesus, foram ao encontro da luz para descobrir como que iam vencer aquela tempestade. É o que nós convocamos a cada um aqui. E aí o que Jesus fez? Vamos ver? Segue a passagem. Então, pondo-se de pé, ou seja, em meio à tempestade, primeira questão que Jesus faz, coloca-se de pé, fica em pé. Por quê, meus irmãos? Para resolver uma grande tempestade, temos que estar em comunhão com o Pai. Se olharmos só horizontalmente, não vamos enxergar a solução. É parceria. Nós com os mentores, com Cristo, com o Pai de misericórdia e bondade. Nós elevamos para encontrar soluções possíveis. Olhar de cima. Olhar de cima. É assim que se enfrenta uma grande tempestade, de acordo com o governador espiritual do orbe terrestre, nessa passagem. Então, pondo-se de pé, ele ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande bonança. Como o tempo é curto, não vai dar para a gente falar sobre como que Jesus acalma o vento. Mas Jesus, pondo-se de pé, depois de ser acionado pelos discípulos e acalmando a tempestade e o vento, representa que aquilo que os discípulos, os cristãos, que reencarnaram conscientemente, tinham a fazer ante a essa grande tempestade, foi feito. A prova, a expiação, aqui nessa passagem, chegou ao seu termo. Moveu a intimidade de quem precisava. Quem aproveitou a grande tempestade foi ao encontro da luz, buscou os recursos, encontrou a possibilidade de acalmá-la e superá-la. A prova chegou ao seu termo. Parceria. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Fazendo Jesus o que fez, narra-nos o final dessa passagem o seguinte: os homens maravilharam-se e diziam: de que qualidade é este homem para que até os ventos e o mar lhe obedeçam? Pois bem, companheiros, não se esqueçam, o recurso para enfrentar essas provas está em nós, em parceria com Cristo, porque ele entrou no barco conosco e nós o seguimos. Este homem é capaz de nos oferecer o recurso de acalmar e enfrentar essas grandes tempestades. Que o Mestre Jesus
inunde a casa de cada um que aqui nos escuta, com a compreensão da vida e com essa fé que remove montanhas. Fiquem com Deus.